O Dentinho foi uma das maiores revelações das categorias de base do Corinthians. Pupilo do Ronaldo Fenômeno, o atacante fez história no Timão, jogando ao lado daquele que era seu ídolo. Depois de mais de uma década no futebol europeu, o Dentinho voltou ao Brasil e viu as portas dos grandes clubes se fecharem para ele. O Corinthians, clube do seu coração, foi aquele que mais o magoou ao não abrir as portas quando ele voltou ao Brasil. E hoje o Dentinho tá esquecido e desacreditado pro futebol, com muitos sem nem sequer saber o que aconteceu com o jogador, e aqueles que se lembram do Dentinho não fazem ideia do que foi que aconteceu com ele e como é que ele tá hoje em dia. Mas e você? Sabe o que foi que aconteceu com o Dentinho e por onde ele anda? Fica tranquilo que eu vou te contar tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, eu quero te pedir, se inscreva aqui agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa aqui do canal Futeflix e aqui diariamente a gente traz para vocês as principais curiosidades, histórias e notícias para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. E ó, outra coisa, hein? Você já pensou em largar o seu emprego chato ou se você tá procurando uma nova fonte de renda, já pensou em trabalhar da sua casa ganhando até R$ 400 por dia sem ter nenhum chefe chato enchendo o seu saco? Pois é, se você quer conhecer o caminho das pedras, saber como conquistar sua independência financeira, no final desse vídeo eu vou colocar aqui um recadinho do Felipe pra você, que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida e os inscritos aqui do canal estão adorando as dicas dele, beleza? Eu fiquei muito feliz do que eu vi. O elenco é muito forte, a equipe se comportou muito bem. Tem grandes jogadores e eu fiquei apaixonado pela torcida, louco para estar em campo. Já tinha recebido coisas boas da torcida. O Lulinha, meu irmão, né, falou que a torcida é apaixonante. Então fiquei muito feliz de ver a massa. Quando o Dentinho voltou ao Brasil em 2022, o atacante tinha grandes esperanças de voltar ao Corinthians e para os braços da fiel torcida, mas sem convite da diretoria, o jogador acabou então fechando com o Ceará. E infelizmente, para o Dentinho, para os fãs e para os torcedores do Vozão, a passagem foi decepcionante. Foram 9 jogos e nenhum gol ou assistência, e 12 lesões no curto período que ele passou no clube nordestino. O caminho foi uma rescisão amigável com o Vozão em outubro de 2022. O jogador pretendia usar o restante daquele ano para se preparar e dar a volta por cima, voltar voando em 2023. E é impressionante como não vemos as coisas acontecerem direito. O Dentinho era um menino há pouco tempo, você deve se lembrar quando ele surgiu no Timão. O período era conturbado e ele nem era a grande estrela da base do Corinthians. Esse posto pertencia ao Lulinha, e diferente do seu amigo que acabou não se firmando em grandes clubes, o Dentinho foi peça importante para o Corinthians para voltar para a primeira divisão do futebol brasileiro depois de conquistar a Série B em 2008. E em 2009 ele seguiu sendo importante para o Corinthians, era uma peça importante daquele ataque que, comandado por Ronaldo Fenômeno, foi campeão paulista e da Copa do Brasil em 2009. Com 22 anos, o jogador deixou o Brasil para jogar pelo Shakhtar Donetsk, mas não deixou o Brasil mal não, ele deixou o Brasil como um dos ídolos do Corinthians, marcou o gol de número 10.000 da história do Timão e foi durante muito tempo o artilheiro do século do Alvinegro Paulista. Foram 55 gols em 187 jogos com a camisa do Corinthians. Semana passada eu fui visitar o centro de treinamento, o estádio, conversei com os brasileiros. É frio, mas com os agasalhinhos se esquenta tudo, a estrutura é muito boa. Nossa, o coração tá apertado aqui, eu tô segurando as lágrimas aqui não tô nem olhando pra frente pra não começar a chorar. Mas tá apertado sim, que é muito tempo de clube, uma história muito bonita. Uma história muito bonita, então o coração tá apertado. Até vai despedir dos companheiros ali. Mas é uma etapa de vida nova, é uma coisa nova, então vamos lá pra essa batalha. Na Europa, o Dentinho seguiu fazendo uma história muito bonita. O brasileiro, inclusive, se você não sabe, é o brasileiro com o maior número de títulos na Ucrânia. Pelo Shakhtar Donetsk ele conquistou 14 taças. Fora, é claro, aqueles pequenos feitos que são impressionantes e acabam contando muito para a carreira de um jogador, como aquele gol de peito contra o Real Madrid na Champions League. E quer você queira ou não, isso é algo para se orgulhar. Já meteu gol no Real Madrid, o atacante do seu time, jogando Champions League? Pois é, o Dentinho já. Ele ainda defendeu
defendeu o Besiktas da Turquia em 2013, emprestado pelo Shakhtar Donetsk, e quando finalmente em 2022 ele deixou o clube para voltar ao Brasil, imaginou que o Corinthians o receberia de portas abertas. Mas isso não aconteceu, e é claro que isso chateou demais o jogador. O Dentinho não entendia bem o porquê aquilo estava acontecendo, afinal o Corinthians por várias vezes tinha ido até a Ucrânia tentar a sua contratação, mas sem conseguir convencer a diretoria do Shakhtar, mesmo com o Dentinho dizendo que queria voltar, não foi possível a volta dele para o Corinthians, e ele imaginou que finalmente, quando ele chegasse ao Brasil livre no mercado, bom, o Timão abriria as portas para ele, mas pelo contrário, ele foi ignorado pela diretoria. E sabe que eu tô jogando de 9 já faz uns 3, 4 anos e não entendi muito bem, mas... E o Corinthians está atrás de um 9. E você achou que ia ser você? Eu achei que era eu, porque como que eu tenho contato com alguns jogadores tentaram conversar com o presidente, tudo. Mas a parte financeira seria o que impede? Nenhuma. Isso surpreende porque todo o departamento profissional de futebol, desde que eu cheguei no Corinthians, mas fala do Dentinho assim com muito carinho, todos. Lembrando que o problema não é dinheiro, né? Ele tá falando que não é dinheiro que afeta. Mas não só eu, como eu tomei um susto grande, não só eu, como minha família também, né? E você vê no Instagram, nas redes sociais, todos os torcedores pedindo minha volta. E eu não entendi muito. Você veio com a certeza. Com a certeza, sabe? Porque foram buscar 5, 6 vezes. E como você bem sabe, a gente já te contou aqui nesse vídeo, o Dentinho não foi bem no Ceará e acabou rescindindo seu contrato, ficando livre no mercado. O jogador inicialmente pretendia usar o final do ano de 2022 para se preparar e em 2023 acertar com algum clube. Afinal, se ele estivesse 100%, com uma preparação melhor, ficaria livre das lesões e faria um grande ano. Só que a proposta esperada não chegou e o Dentinho passou todo o ano de 2023 esperando e se preparando para uma proposta que o agradasse. Só que foi um ano perdido, sem algum clube entrar em acordo com o Dentinho, sem a proposta esperada que o agradasse chegar, o Dentinho se viu no final de 2023 sem ter jogado por nenhum clube. Foi um ano perdido na carreira. Pois bem, no final de 2023 ele participou de uma partida beneficente com os amigos e ex-jogadores e ele garantiu que não desistiu de voltar a atuar não, que ele quer fazer de 2024 um ano de retomada, mas a verdade é que os estaduais já começaram e o atacante segue livre no mercado, sem clube e, ao que tudo indica, sem a proposta que ele considera ideal. Hoje dá pra dizer que o Dentinho tá muito mais próximo de encerrar a sua carreira, já que ele tá sem clube há mais de um ano, indo pra 2 anos que ele não joga futebol profissionalmente, do que de fazer um ano de retomada na próxima temporada. E é claro que ele ficou chateado com tudo o que aconteceu no Corinthians, por ele não ter visto as portas abertas, mas segue apaixonado. Tava agora mesmo comemorando o título do Corinthians na Copinha de Juniores em 2024. O Dentinho vive em São Paulo, é casado, pai de 3 filhos e fera do pôquer, tá? O futebol fica cada vez mais distante para o jogador, mas é impressionante como não vemos as coisas acontecerem. O Dentinho era um menino há pouco tempo, você deve se lembrar de quando ele surgiu no Timão, o que é um grande indicativo, que se você olhar bem de perto no espelho, vai encontrar alguns cabelos brancos, que são, claro, um sinal de que o tempo passou para todos nós, para mim, para você e, óbvio, também pro Dentinho. Mas e você? Se lembra do jogador? Acha que ele foi injustiçado pelo Corinthians? Merecia ter recebido uma chance de jogar pelo Timão? Deixa aqui nos comentários, quero saber qual é a sua opinião. E como eu te prometi, segura esse recadinho do Felipe aí que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Eu vou te revelar o passo a passo simples que vários inscritos daqui do canal já estão aplicando para gerar R$400 ou mais todos os dias sem depender de patrão. Eu desenvolvi um método validado que vai forçar a inteligência artificial a trabalhar de graça e quase de forma automática para você, mas é claro que é algo 100% real e honesto, exclusivamente para os 100 primeiros inscritos que aproveitarem esta grande oportunidade. Então não perca tempo e clique agora nesse link que se encontra logo aqui embaixo na descrição deste vídeo ou no comentário fixado. Comece a partir de agora a mudar a sua vida.